Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria renovada, mais uma oportunidade. Aqui estamos novamente juntos de vocês para mais uma oportunidade de conversarmos a respeito do Evangelho de Cristo e tirarmos algumas dúvidas na lição dessa noite, né? Sempre que sou convidado, aceito sempre muito bom grado, porque essa é a nossa missão, né? Chamou, bom servidor do Cristo, bate continência e vamos lá. Essa semana seria apenas uma palestra. Aí de repente surgiram 3 a mais. Então segunda, terça, quarta e quinta. E quem sabe na sexta a gente está disponível também. Ainda tem a sexta livre por enquanto, né? Mas de repente alguém precisar, a gente está disposto e está disponível para ajudar também. Estava olhando aqui, nós estivemos aqui na última vez à noite, no dia 23/4, falando de uma obra de Divaldo Pereira Franco, que se chama Momentos de Decisão, um livro maravilhoso que eu conheci, que eu ganhei. E na ocasião nós falamos sobre a lição número 16, que foi você, nós, né, e a caridade. Qual é o nosso papel de acordo com a necessidade de sermos caridosos? Aí hoje, eu troquei a lição. Continuamos no mesmo livro, Momentos de Decisão, mas a lição hoje é o número 27, muito interessante, que se intitula Dificuldades Imprevistas. E aí eu começo fazendo uma pergunta para vocês: quem de nós não temos dificuldades? Né? Todos nós, na verdade, nós estamos sempre envolvidos com alguma dificuldade que precisamos resolver. E às vezes ela vem de improviso, né? E aí o Espírito de Marco Cristo, nessa lição sublime, ele nos retrata realmente a forma como nós devemos agir perante essas dificuldades imprevistas que todo mundo passa, que todo mundo tem. Né? Afinal de contas, nós estamos matriculados nesse hospital escola chamado Terra. Né? Então, se nós estamos aqui, partimos do princípio que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós temos dificuldades, todos nós estamos no mesmo padrão de vibração. Uns um pouquinho a mais, outros um pouquinho menos, mas isso, no decorrer da vida, a gente acaba equalizando. Né? Quando a gente percebe que alguma coisa precisa mudar dentro de mim, essa equalização acaba acontecendo. Mas voltando a falar das dificuldades, o Espírito de Marco Cristo, nessa lição, ele nos alerta sobre os insucessos que nós, no decorrer dessa existência, passamos. Quem não tem insucessos? Né? Todos nós passamos por isso. E aí eu vou acrescentar também mais, no meio da lição, uma parte do Evangelho que ele vai falar sobre o homem de bem e a necessidade que nós temos de sermos as pessoas do bem, porque o verdadeiro cristão, ele é do bem, ele tem que ser do bem. Eu não consigo entender um cristão que não seja do bem. Se nós somos devotos do Cristo, nós precisamos ser pessoas do bem, é isso? Então eu peço licença para vocês para a gente começar a ler a lição e a gente vai chegar na parte onde falaremos no Evangelho sobre o homem de bem. E começa assim, abre aspas, segue a paz com todos, fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14. E diz assim o Espírito Amigo: de forma alguma, surpreendam-lhe as ocorrências de dificuldades no desidrato, no enobrecimento a que você se afeiçoou. O homem que se propõe a modificar as estruturas morais negativas do mundo está consciente das lutas ingentes que se devem travar. A grandeza de um ideal, ela é mensurada pela resistência que ela se provoca. Acuado por uma circunstância imprevista, no momento de culminar um plano em andamento desde há largo tempo, ou seja, desde muito tempo que já está planejando,
Não abandone a ação, vencido pelo desânimo, jamais. O homem que almeja, elabora e trabalha por uma mentalidade melhor, sabe das complexas engrenagens emperradas que precisa corrigir. A validade de um esforço, ela é considerada pela força da perseverança na sua sustentação infatigável. Então, eu já peço licença para fazer a primeira parada aqui, que ele falar de esforço, de dedicação, que nós precisamos ter. Se nós praticarmos aquele senso comum de deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que nós vamos modificar em nós? Absolutamente nada. Nós precisamos ter um ímpeto para a mudança. Vocês concordam comigo? Nós precisamos fazer algo que modifique o nosso padrão de vibração do lado positivo. O lado negativo, as mazelas que todos nós trazemos, muitas vezes de vidas passadas, ninguém está livre disso. Então, quando a gente percebe que eu preciso de algo a ser equalizado no meu comportamento, eu preciso o quê? É trabalhar. Sair do marasmo, sair do senso comum, deixar a zona de conforto e me autotransformar. É isso que o Cristo nos pede. É isso que ele pediu. Porque quando ele deixou o Evangelho para nós, o Evangelho foi feito para cada um de nós, não é verdade? O Evangelho está lá para nos trazer a consciência de um bem viver, a consciência da nossa exaltação, da nossa moral, porque ali ele vai mostrar para nós, mostra para nós o caminho certo a seguir. E aí, se eu, que estou empenhado na mudança necessária que eu reconheço que eu preciso, eu vou seguir o quê? O Evangelho. O Evangelho é a fonte segura do melhor viver. Eu posso garantir para vocês. Quando me perguntam, qual o livro que você indica? O Evangelho. Eu preciso estudar uma coisa boa, o Evangelho. E assim sucessivamente. Não daremos saltos, afinal de contas, o Espiritismo não vai dar saltos, se eu começar com uma obra mais sofisticada, como o André Luiz, por exemplo, o Emmanuel, de determinadas obras, eles são muito cruciais. Precisamos ter entendimento primeiro, ou seja, a base, que é o Evangelho, para que nós possamos entender o que eles estão querendo nos passar. Tudo bem? Então precisamos refletir a respeito dessa mudança interior e jamais esmorecermos quando o primeiro obstáculo nos aparecer. Ao ser surpreendido por um insucesso imprevisível na concepção de uma obra relevante, não se deixe exasperar-se, reagindo contra os medianeiros conscientes ou não do mal que realiza. O homem que se esforça pela realização de um programa edificante, atenção, testemunha através do equilíbrio a excelência dos seus planos. Olha só, já está aqui o Espírito Amigo pedindo para que nós tenhamos equilíbrio, né? Que nós não desistamos dos nossos ideais aos primeiros degraus que a vida nos coloca, e aqui ele vai falar a respeito de equilíbrio, que todos nós precisamos ter. A força de uma ideia consiste na resistência moral daquele que se a expõe. Na resistência moral daquele que a expõe. Em face de aturdimento que decorre de uma surpresa infeliz, porque todos nós temos surpresas infelizes, no desempenho dos compromissos iluminativos de consciências, conserve a calma. Eu vou ler de novo. Em face do aturdimento que decorre de uma surpresa infeliz, no desempenho dos compromissos iluminativos de consciências, conserve a calma. O homem que semeia o otimismo não se acabrunha, nem recua quando sucede uma reação negativa. Ou seja, nós vamos ter uma reação negativa, queiramos nós ou não. Ou afinal de contas, nós só vamos ter glórias e louros das nossas vitórias. Como queríamos que fosse assim, né? Sempre vitórias e sempre
decisões positivas, mas infelizmente a gente não consegue vencer todas. E aí, no momento em que temos a resposta contrária daquilo que a gente almeja, não esmoreçamos, não deixamos para lá, ou não simplesmente esqueçamos daquilo que é nosso papel de desempenhar, porque simplesmente a vida me colocou um empecilho e eu vou desistir, eu vou deixar para lá. Nós temos um Cristo que vive por nós. Nós temos um Cristo vivo que nos garantiu que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele aqui estaria. Não é verdade? Então, se o Cristo vive entre nós, por que nós temamos em esquecer que Ele está no meio de nós? Por que nós teimamos esquecer que muitas vezes os problemas, não vai ter jeito, eu não consigo. E a gente esquece muitas vezes da labuta que o Espírito Amigo fala aqui no início, de trabalhar em prol daquilo que precisamos. O homem de bem, como eu falei no início, ele trabalha para o seu benefício, a fim de que os bons lodos cheguem, e eles vão chegar. Então, não podemos esquecer que nós estamos rodeados dentro de uma família espiritual, que é os semeadores, por exemplo, e que aqui todo mundo se conhece, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, né? Como eu costumo dizer, dentro de casa espírita é muito bom ser espírita, né? E nós precisamos ser espírita do portão para fora, não é verdade? E é lá que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente absorve. Afinal de contas, se eu não absorver, se eu não levar para frente aquilo que eu escuto, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu leio, qual é o nosso verdadeiro papel de estarmos aqui unidos nesta casa? Não é isso? Pois vir para cá para simplesmente tomar um passe e tomar a aguinha benéfica não vai nos tornar espíritas ou tão pouco melhores. Nós vamos continuar escorregando, patinando e não saindo do mesmo lugar. Então os problemas eles vão aparecer, eles vão existir. E nós precisamos ter a força, o entendimento de que nós vamos superá-los, qualquer que seja o empecilho, o entrave que cada um de nós possamos ter. Tudo bem? O Cristo está no meio de nós. Então, se Ele vive por nós, se Ele viveu para nos dar o entendimento da remissão dos nossos pecados, Ele morreu numa cruz por nós, por que a gente teme tanto? Por que a nossa fé continua sempre tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda ou até menos? Nós precisamos arregaçar as mangas, como se diz no senso comum, e partir para cima. Acreditar que vou conseguir porque a gente consegue. Nós temos capacidade de entendimento de sobra para que isso aconteça. Basta que nós saiamos do nosso senso comum, do nosso marasmo, da nossa zona de conforto e pratiquemos a ida para frente de todas as formas, com um pensamento claro e objetivo no nosso amado Mestre Jesus. Continuando. O homem que semeia o otimismo, com sacadoria, como eu disse, recua quando se sucede uma reação negativa. A qualidade de um ensinamento é conhecida quando testada a lição. O homem de bem é sempre bom. E aí, como eu falei, falando do homem de bem, no capítulo 17, Centros Perfeitos do Evangelho, vai falar especificamente sobre o homem de bem, né? Quem conhece o Evangelho sabe. No item 3, especificamente, é o homem de bem. E aí eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem. E diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, ou se não negligenciou uma oportunidade sublime de fazer ainda melhor. Esse somos nós, é o homem de bem. Aquele que, quando encosta a cabeça no travesseiro, faça esse questionamento para si mesmo, porque nós somos do bem. Sim ou não?
Nós praticamos o bem? As nossas ações, os nossos comportamentos, o que vocês me dizem? Sim ou não? Tem certeza? Ninguém escorrega aqui? Todos nós escorregamos. Eu tenho que dizer, ser bem sincero para vocês, que todos nós cometemos equívocos. Às vezes um julgamento, às vezes um pensamento de negatividade com alguém, eu já vou estar me equivocando. Porque não basta eu falar, apenas se eu pensar, eu já vou estar me associando às leis que vão me reger. As leis de atração, de ação e atração, por exemplo. Então, se eu penso mal de alguém, eu vou me associar a uma lei, a lei de ação e de atração. Por quê? Porque eu mentalizei negativamente contra o meu irmão. O Evangelho do Cristo, ele é clássico e claro para nós. Ele foi feito para nós. Como eu falei, ele é a instrução mais sincera e ilustrativa para que nós aprendamos a viver uns com os outros. Amar ao próximo como a si mesmo, como ele nos pediu, é sobre isso que eu falo. Nós precisamos viver num mundo de paz. Nós que nos tornamos pessoas do bem, porque já entendemos que o Cristo vive dentro de nós, e já entendemos que aqui nesta casa a gente planta o bem para colher o bem. Nós só precisamos disso para continuar a nossa existência do portão para fora. A obra precisa continuar de lá para onde nós formos. Dificuldades, imprevistos, todos nós temos. Ainda ontem, segunda-feira, eu fui fazer uma palestra e eu falei sobre um caso, sobre dificuldades, e eu vou repetir aqui para vocês. Eu trabalhei durante 2 anos com uma pessoa extremamente difícil. Extremamente difícil. Trabalhei. Mas isso pode estar imbuído dentro do nosso âmbito familiar. Não é isso? Porque afinal de contas, ninguém escolhe onde quer ir. Nós já viemos com o endereço pronto. Sim ou não? Então, se ninguém escolhe para onde vai, já viemos com o endereço certo, a cegonha não se perde no caminho. Nós já viemos para onde temos que vir e estamos onde precisamos estar. Com dificuldades, com entraves ou não, nós precisamos aprender a nos perdoar. Porque os problemas, eles existem, a espiritualidade, que é muito sábia, nos coloca imbuídos no mesmo contexto, justamente para que nós aprendamos a lidar uns com os outros. Vamos voltar ao Evangelho. O Cristo nos garante no seu próprio Evangelho que nós aprendamos a nos amar. Então, se eu estou imbuído num contexto familiar onde A, B ou C eu tenho problemas, nós precisamos, já que detemos o conhecimento, de entendermos que eles não estão ali a troco de nada. Que aquela pessoa que eu posso julgar se ela entrava nos meus olhos, eu posso ser a entrada nos olhos dela. Reflitamos, consultemos as vossas consciências, para que realmente a situação não seja ao contrário. Você ser o problema nos olhos do outro e não o contrário. E você achar que o problema não sou eu, o problema é ela, é ele, somos outros. E eu sou o supra-sumo, sou maravilhoso. Agora então que eu estou frequentando os seriadores, eu estou, filho da moça. Ledo engano para todos nós. É isso? Nós não estamos em patamar diferentes de ninguém. Nós temos defeitos, nós temos problemas a serem corrigidos, nós estamos matriculados nesse ambiente, na Terra, que é um dos planetas mais atrasados do orbe terrestre, porque existem muitas moradas na casa de meu Pai. E lá um dia nós queremos chegar. Só que para isso, queridos, nós sabemos que ainda nós vamos patinar muito por aqui. Patinar, que eu digo, é ir e voltar. Ir e voltar muitas vezes, até ganharmos a possibilidade de irmos por um mundo dos melhores. Está aqui no Evangelho. Tudo bem? Eu vou continuar o livro aqui, senão eu não vou parar de falar hoje, gente. Vamos lá. Continuando a lição. O homem de bem é sempre bom. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo.
sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Respeita a todos e a todas as convicções sinceras, e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos passando por problemas assim como foi acabado de ser dito por aqui. De governantes não aceitarem o que o outro quer, que o vizinho tem. Não é verdade? Nós estamos vivendo uma guerra na faixa de Gaza, onde dois povos não aceitam o que o outro segue como religião, por exemplo. No outro hemisfério, nós vamos ver uma potência querendo invadir um pedaço de uma terra que mal consegue ficar, que pede pelo amor de Deus para as outras forças maiores ajuda para poder combater aquele gigante que está querendo invadir o seu território. Então, quando nós percebemos que falta amor nos olhos e no coração desses governantes, nós não teremos mais guerra no mundo. Vocês pararam para perceber, para notar que se esses governantes tivessem amor verdadeiro no coração, nós não estaríamos passando por guerra já há mais de 3 anos. Portanto, para nós que já conhecemos isso, já sabemos que precisamos nos aceitar como somos. Se o meu próximo não está bem naquele dia, eu devo relevar, porque o problema não é comigo, o problema é dele. E pararmos de apontar o dedo para quem quer que seja, ou, de uma certa forma, criticar. Aí eu pergunto para vocês, quem somos nós para dirimir qualquer tipo de crítica a quem quer que seja? Quem diz aqui entre nós somos melhores uns do que os outros? Tem alguém aqui melhor do que um do que o outro? Absolutamente. O que existem aqui dentro é muito mais devedores, porque reconhece-se o verdadeiro espírito, aquele que luta contra a sua própria mazela, não é isso? E também tem outro ditado que fala dos espíritas, que seremos os mais cobrados. Por quê? Porque já detemos o conhecimento, não é isso? Nós sabemos que eu tenho que tratar o meu próximo bem, mas aí eu tenho que ser arrogante, antipático, orgulhoso, que é uma chaga da humanidade. Pisou no meu carro, eu não aceito. O orgulho precisaria ser erradicado da raça humana, mas tem gente que ainda tem o prazer de bater no peito e dizer, eu sou orgulhoso. Infelizmente. Continuando. O homem de bem é sempre bom. Sabe identificar onde começam os seus deveres e terminam as suas responsabilidades. Escuta com cuidado sua parte e confia nos resultados da parte que compete a Deus. Olha só. Escuta com cuidado, executa com cuidado a sua parte e confia nos resultados da parte que compete a Deus. Qual seria a parte que compete a Deus? É cuidar dos seus filhos. Só que Deus não é um ser, né, soberano que fica sentado num grande trono com um cajado e longas barbas brancas. Deus não é isso. Deus está aqui entre nós também, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, o frio que vai fazer, o calor que estamos. Deus é tudo isso, está nas árvores, nos animais. Isso é o amor de Deus. É um pai que não vai disputar com a gente os nossos queixumes, que não vai disputar com a gente aquilo que eu não ganhei na Mega Sena. Poxa, pai, esqueceu de mim, né? Eu joguei tanto, gastei tanto dinheiro. Tem gente que ainda acha que Deus vai competir com a gente as nossas necessidades. Infelizmente, isso ainda existe e não é pouco. Continuando. Porfia e espera sem alteração, o homem de bem, né? Porfia e espera sem alteração, nem fúria. E aí, falando de fúria, eu lembro de uma frase que o instrutor espiritual Drúzio disse a André Luiz certa feita,
que bastam apenas 3 segundos de um ato sem pensar para colocarmos a nossa reencarnação à prova, ou perdermos a nossa reencarnação. Apenas 3 segundos, porque falar de fúria requer isso. No ato de fúria que eu possa ter, eu posso comprometer a minha reencarnação atual, e segundo o mesmo instrutor espiritual, até 5 reencarnações. Isso é muito sério, gente. Isso é sério demais. No momento de fúria, eu posso comprometer a minha encarnação atual e as demais que ainda estão por vir. Então, paremos e refletemos a respeito de sermos, agirmos com fúria ou com raiva. Contorna o problema e procura solucioná-lo sem acusar ninguém. Nós conseguimos isso? Contornar o problema sem acusar ninguém? Ou a gente acha que eu sou o supra-sumo, eu não tenho erros, o erro é o seu, o erro é seu, o erro é de todos e eu não erro? Será que somos assim ainda? Refletemos. Contorna o problema e procura solucioná-lo sem acusar ninguém. Examina a situação, mesmo quando ela é contrária às nossas vontades. Dela, retira proveito e evita repetir o engano. Lembra daquela história de Jesus com a mulher adúltera, que ia ser apedrejada? O que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. Não é isso? E esses somos nós. Quando percebemos que a gente comete alguns deslizes, o que a gente precisa fazer? É refletir a respeito do erro que nós cometemos e não repetir mais. Porque se nós voltarmos a repetir um erro, nós vamos estar o quê? Nos ferindo, nos agredindo, cometendo novamente mais enganos que podem, de uma certa forma, atrasar nossa evolução espiritual enquanto aqui estamos nesse mundo reencarnado. Responsável faz ser prudente. Então, se o homem de bem é responsável, ele se faz prudente. Ponderado torna-se lúcido. O homem de bem é ponderado, portanto, ele torna-se lúcido. Consciente dos seus limites, entrega a Deus e busca-o. Entrega a Deus e busca-o através da oração, sempre que se sente incapaz de superar os impedimentos. Foi aquilo que eu falei lá no início. Se nós temos um Deus, um Pai amoroso, que a gente sabe que zela por cada um de nós, mas não dos nossos queixumes, né? Um Pai que zela por cada um de nós, com todo amor, e um Cristo, um irmão maravilhoso, por que a gente teme? Por que a gente ainda tem a fé tão pequena, menor que um grão de mostarda? Por que a gente ainda esmorece na oração que vai nos remeter a situações melhores? Meus amigos, nos nossos problemas e dificuldades, oremos. Vamos nos pegar com Deus. Vamos nos pegar com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. É um modelo a ser seguido. Se eu leio o Evangelho, Jesus está aqui. Eu preciso seguir ao Mestre através das suas lições edificantes. A Bíblia, o Evangelho e tantas obras que nós possuímos, não só o Evangelho, não só a codificação, mas tantas obras que nós temos a oportunidade. Aqui tem uma biblioteca farta de bons títulos que vai nos ajudar a nos trazer o equilíbrio necessário. E eu já falei para vocês aqui que a instrução ela é fundamental. Quando eu me nutro, quando eu me instruo, o que acontece? Eu ganho o entendimento. E quando eu ganho o entendimento, nada de ruim vai chegar até mim. Consciente dos seus limites, ele entrega-se a Deus e busca-o através da oração, sempre que se sente capaz de superar os seus impedimentos. Portanto, defrontando com os problemas e a má vontade, problemas também e dificuldades, que todos nós temos, haja em paz e na confiança em Deus. Haja em paz e na confiança em Deus.
certos de que tudo quanto lhe sucede fora dos limites de sua responsabilidade é realmente o melhor para você seguir a Jesus. Marco Prisco. Eu não sei quanto a vocês, queridos, o nosso tempo aqui, ele é limitado, né? Daria para a gente conversar aqui durante 1 hora, tranquilamente, sobre essa lição, daria para que a gente tivéssemos a possibilidade de aumentar ainda mais os estudos. Mas a lição ela é curta, ela é perfeita para os 30 minutos que a gente pode expor aqui, mas dá para a gente refletir bastante a respeito. O Espírito de Marco Cristo, ele elegantemente nos convida a refletir nas nossas ações, nos nossos atos, daquilo que fazemos em prol de nós mesmos. Dificuldades, imprevistos, todos nós teremos. A pergunta é, como nós agimos com essas dificuldades? O que nós fazemos com os imprevistos que a vida nos coloca? Nós aceitamos os imprevistos de uma maneira íntegra, como homens de bem, pessoas do bem, ou simplesmente a gente vai ser ingratos ao mestre, ao pai, e vai sair chutando periquito, papagaio e tudo que vier na frente, com raiva, ou agirmos com fúria, como está escrito na lição. E lembre-se, bastam apenas 3 segundos de uma ação equivocada em nossas vidas para que possamos comprometer uma reencarnação inteira e quem sabe mais até outras que possam vir, de acordo com o grau de dificuldade que eu possa exercer contra mim mesmo. Tudo bem? Eu espero que a lição de hoje reflita nos vossos pensamentos, a fim de entendermos que nós temos direção. A direção é o mestre, a direção é o nosso Pai. Então, deixemos as nossas volúpias de, muitas vezes, de pensamentos pequenos e nos dediquemos a uma caridade, nos dediquemos a uma obra que se chama Jesus Cristo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham um ótimo retorno para os vossos lares e que até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Muita paz a todos e todos fiquem todos com a proteção e o amor sublime do nosso amado e querido Mestre Jesus. Muita paz a todos.